Meu povo, última notícia bombástica agora, acabou de acontecer praticamente a convocação da seleção brasileira para os próximos amistosos contra a Croácia e contra a França, a última convocação antes da Copa. E temos algumas boas notícias e péssimas notícias para quem é fã do certo jogador aí, mas vamos começar falando da convocação. A convocação consiste em Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Fenerbahçe. Aí a gente fica um pouco decepcionado. Eu, pelo menos, pensei que o Hugo fosse para a Copa do Mundo, certo? Pensei errado, pensei muito alto? Digam aí, mas enfim. O Bento, pelo jeito, vai ser o terceiro goleiro, inevitavelmente, está jogando lá na Arábia, lá no Al Nassr. Se eu concordo com essa convocação? Não, eu não concordo. Ele falha bastante lá no Al Nassr. Pode ter até melhorado de produção, mas para mim ele não é tão confiável e não é pegador de pênaltis, assim como o Hugo é, e eu não convocaria ele no caso. O Ederson já é de praxe, o Alisson já é de praxe, eu acho que ele vai convocar só quem ele já conhece e já era. Temos algumas novidades dos defensores, alguns que a gente já sabia e nem tanto. Alexandro, né, do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Magalhães, Ibanhes, Léo Pereira, se o relacionamento dele tiver bom, Brasilzão vai ser hexa. Marquinhos do PSG e o Wesley da Roma. Rapaziada, assim, surpresas. Pra mim, o nosso querido Ibanhes do Al-Ahly tá escondidaço lá, mas foi convocado. O Wesley da Roma, eu imagino que todos esses nomes ele use para testar na seleção, certo? O Bremer da Juventus, agora, o Danilo eu não achei uma boa. O Danilo mais que o Alexandro, porque eles já são de idade, mas eu acho que para compor o elenco da seleção é uma boa. Meu titular seria o Douglas Santos, né? E o Wesley ali, no titular, continua sendo o Marquinhos, tá? Da zaga da seleção brasileira, junto com o Gabriel Magalhães. Isso aí é um fato. Mas o Léo Pereira tá jogando muito bem do lado do Léo Ortiz aqui. O Léo Ortiz não ser convocado, para mim, eu convocaria o Léo Ortiz no lugar do Ibanez. Não sei se ele tá lesionado, flamenguistas se puderem deixar que eu agradeceria bastante. Mas essa é a lista dos nossos queridíssimos defensores. Vamos para os meias. Andrei Santos do Chelsea, Casemiro, Danilo do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad e Gabriel Sara do Galatasaray. Temos uma novidade. Gabriel Sara aqui no São Paulo era meio contestado, foi lá para o Norwich, se eu não me engano. E agora está no Galatasaray jogando muito bem, vai para esses próximos jogos. O Andrei Santos está jogando razoavelmente bem lá no Chelsea. O Casemiro está muito bem, tanto que os torcedores do Manchester United têm pedido mais um ano dele. O Danilo do Botafogo tá muito bem por aqui. O Fabinho sempre foi muito regular. Ele nunca foi titular da seleção porque sempre teve o Casemiro. Principalmente agora que ele tá lá na Arábia. Eu achei uma grande surpresa ele ter vindo a ser convocado para a seleção, mas é um bom acréscimo. Vamos para a parte que importa. Vamos para os atacantes, porque no ataque nós temos Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago, certo? João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth e Vinícius Júnior do Real Madrid. Nós temos algumas queridíssimas pautas para trazer aqui. Primeiramente, ele não convocou o Richarlison, até é ótimo, tá? Pelo amor de Deus, o Richarlison ele não estava jogando bem, fez um gol aí contra o Liverpool, mas ele não estava jogando o suficiente para ser convocado. Os nomes que eu falei que estavam melhores que ele, ó. João Pedro estava melhor que ele, o Endrick lá no Lyon tá carregando o Lyon, e o Igor Thiago, baita surpresa. Eu acredito que ele não venha para ser titular, mas ele deve entrar, deve jogar para a rodagem do elenco. Ele é uma boa, certo? Agora, vamos lá, sem Neymar, hein? Vamos ser sinceros aqui, rapaziada. O Neymar ele não merecia estar sendo convocado, e eu não digo isso por causa de você tá sendo louco, João, você tá sendo doente da cabeça. O Neymar é o melhor craque geracional da nossa seleção. Sim, vocês estão corretos se vocês estiverem dizendo isso. Mas a grande verdade é que da posição dele, eu não vejo ninguém que seja bom quanto ele, nem dos atacantes, correto? Mas eu vejo jogadores que estão jogando em alto nível, melhor que ele, ó. Martinelli tá em alto nível lá no Arsenal. O Igor Thiago é o vice-artilheiro da Premier League, se não o terceiro colocado. O Endrick tá deitando no Lyon. O Ryan, desde que chegou, tá jogando muito bem pelo Bournemouth. Se o Neymar não consegue fazer um bom jogo contra o Novo Horizontino, o que vocês acham que ele vai fazer contra a França, gente? Vamos ser francos aqui, vamos ser honestos. O que ele vai fazer no jogo contra a Croácia? A Croácia que é bem arrumadinha, eliminou a gente na Copa do Mundo passada. Vamos ser sinceros aqui. O Neymar não foi sido convocado, assim como o Richarlison, assim como o Paquetá, que não foi convocado. Acho que muita gente queria ele na seleção, principalmente os flamenguistas. Para mim, o ponto baixo do qual essa seleção está convocando nesse momento são os laterais do Flamengo, que já estão velhos, e o Bento.
Não sei se é muito fanatismo meu dizer que eu gostaria que o Hugo fosse convocado, mas como todo mundo fala sobre ele e eu concordo, ele é um ótimo pegador de pênaltis. Olha que beleza, meio que bugou o áudio no final e eu vou ter que regravar. O que eu tava tentando dizer é que o Hugo é um ótimo pegador de pênaltis. Ele com certeza ia conseguir agregar para nossa seleção caso a gente precisasse de uma disputa ali no segundo tempo da prorrogação. A gente pega, coloca ele cata 1, 2 pênaltis e salva a gente. E por último, cara, o que vocês acharam dessa convocação do nosso querido Ancelotti? Eu daria uma nota 8 porque ele não convocou algumas peças que eu convocaria. A principal é o Neymar, mas ele não convocou também umas peças que eu também não convocaria. Por exemplo, o Richarlison ele não convocou, eu não convocaria ele tá certo nisso, mas ele convocou para mim o Alexandro, que tá muito errado. Ele não convocou o Paquetá, que tá voltando agora. Mas e para vocês? O que vocês acharam dessa convocação dele? Qual nota vocês dariam? O que vocês poderiam me dizer sobre isso? Vocês convocariam o Neymar? Não convocariam? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para sempre acompanhar os novos conteúdos. Muito obrigado para todo mundo que viu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E é isso. À noite sai mais um vídeo sobre notícias do Corinthians, mas eu tinha que cobrir essa queridíssima convocação para vocês. Grande abraço, obrigado para quem viu até aqui.